Olha, se você cresceu ao lado de um pai narcisista, eu preciso que você escute isso com calma. Nada, absolutamente nada do que você viveu foi sensibilidade demais. Não foi frescura, não foi exagero. Filhas de pais narcisistas carregam feridas invisíveis, profundas, silenciosas, feridas que não passam com o tempo. Feridas que atravessam décadas. E essas feridas acabam moldando tudo. A forma como você ama, como você confia e principalmente como você se enxerga. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre isso com calma, com profundidade, com muito cuidado, com base clínica, com base científica e principalmente com respeito à sua história. Porque entender o que aconteceu com você não é ficar presa ao passado. É o primeiro passo para romper um ciclo que nunca deveria ter começado. Então vem comigo! Quando a gente fala de narcisismo parental, existe um padrão muito claro. A maioria dos estudos, dos livros e das conversas fala muito das mães narcisistas. Mas ainda existe um silêncio enorme quando o assunto são os pais narcisistas. E essa ausência não acontece por acaso. Ao longo da história, a gente aprendeu a olhar quase só para a mãe como a principal cuidadora e, por consequência, como o principal foco dos traumas de apego. Só que essa visão ignora completamente algo fundamental: a influência do pai na formação emocional e na construção da autoestima da filha. E foi só nas últimas décadas que a saúde mental começou a olhar com mais profundidade para isso. Hoje a gente já sabe que a figura paterna é tão determinante quanto a materna, na forma como a filha constrói expectativas de segurança, do valor pessoal e principalmente de relacionamento. Isso aí é no amor romântico que o impacto aparece com mais força, porque pais narcisistas ensinam a filha desde cedo que homens são figuras a serem apaziguadas, a serem elogiadas, a serem temidas e a serem constantemente agradadas. E é aqui que surge uma das respostas de trauma mais comuns, que é justamente o comportamento de adulação e também de submissão. Ou seja, a filha aprende a se dissolver para sobreviver. Ela fica hiperfocada no humor dele. Ela tenta evitar críticas e tenta ser perfeita. Resultado: na vida adulta, esse padrão vira um template emocional. A filha sente atração por homens distantes ou agressivos, porque isso parece familiar para ela. Então, relacionamentos com homens gentis, estáveis e acolhedores, esses relacionamentos parecem estranhos. Esses homens parecem fracos e até desagradáveis. O cérebro, ele associa o amor à tensão, à instabilidade, a caminhar sobre ovos. Percebe? E não para por aí não. Não! Os pais narcisistas costumam ter outra característica também bem marcante. Eles governam pelo medo. Às vezes é um medo explícito, como aquelas explosões de raiva, com gritos e ameaças. Mas em muitas famílias, o que mais destrói é aquele medo indireto, é aquele silêncio punitivo, a retirada do afeto, o uso do dinheiro como uma arma de manipulação emocional. Aí, a filha cresce em estado de hipervigilância e ela aprende a detectar as microexpressões do pai. O jeito como ele fecha a porta, a respiração mais pesada, o olhar distante, tudo isso para tentar prever o próximo ataque, o próximo castigo, a próxima humilhação. E essa hipervigilância afeta o sistema nervoso por anos. E na vida adulta, ela aparece como aquela ansiedade constante, dificuldade para relaxar, medo de errar, necessidade excessiva de aprovação, autocrítica extrema. O corpo continua vivendo num campo de batalha que já acabou, só que ela não sabe. E tem também outra ferida muito comum
e pouco falada, que é a triangulação. Lu, mas o que é isso? Muitas vezes o pai narcisista manipula a filha contra a mãe. Ele pode tratar essa filha como a filha especial, como a única pessoa que entende ele. Enquanto isso, ele desvaloriza a mãe ou coloca essa mãe como incompetente, como exagerada ou como emocional demais. Isso cria um conflito interno devastador. A filha, ela sente culpa por receber um tratamento melhor do que a mãe. Ela presencia humilhações, desrespeito financeiro, insultos, controle. E como criança, ela tenta assumir um papel que não é dela. Aquela de mediadora, de protetora, de conselheira, funções que jamais deveriam ser dela. E essa inversão de papéis é chamada de parentificação. E ela rouba da filha uma parte da infância. E ao mesmo tempo, essa menina sente raiva da mãe por ela não conseguir se defender e sente culpa por sentir essa raiva. É um nó emocional difícil de desfazer, mas completamente compreensível. E quais são então os tipos de pais narcisistas, Lu? Existe o pai narcisista grandioso, ele é aquele carismático, expansivo e sedutor socialmente. Em público, ele é aquele encantador, mas dentro de casa, ele é imprevisível. Muitas vezes, ele usa a filha como um troféu para enaltecer o próprio ego, seja pela beleza da filha, pelas notas, pelos talentos ou pelo comportamento exemplar. Esse pai não tem limites muito claros. Ele pode flertar com outras mulheres abertamente, ensinando inclusive para a filha de forma silenciosa que relacionamento é um lugar de traição. Como resultado, a filha aprende a medir o próprio valor pelas conquistas e ela acaba normalizando a infidelidade e a humilhação emocional. E existe outro tipo de pai narcisista, que é o narcisista vulnerável. Ele é aquele coitado eterno, aquele que vive reclamando, sofrendo, se vitimizando. E a filha cresce acreditando que precisa cuidar dele, proteger, consolar. Ele faz a filha acreditar que ela é responsável pelas emoções dele. É uma carga emocional insuportável para uma criança. E o resultado é que essa filha se torna uma apaziguadora crônica, carregando culpas que nunca foram dela e anulando as próprias necessidades para não machucar os outros. E existe também ainda o narcisista comunal. Esse é o pai que para fora parece perfeito. Para o mundo, ele é o voluntário exemplar, é o líder da comunidade, o homem admirado, mas dentro de casa ele é controlador, frio ou cruel. Essa incongruência destrói a percepção da realidade da filha. E essa incongruência gera algo muito profundo. A filha ela começa a pensar assim: se todo mundo ama ele, então o problema sou eu. Se ele é tão bom lá fora, por que comigo ele é diferente? Como resultado, surge uma autodúvida crônica, junto com a dificuldade de confiar nos próprios sentimentos. É uma autopropensão a se envolver em relacionamentos onde a manipulação ela é sutil, invisível, difícil até de nomear. É uma das consequências mais profundas de ser filha de um pai narcisista. É a supressão da identidade. Essa filha, ela não tem espaço para descobrir quem ela é. A vida dela gira em torno de evitar a fúria do pai, ela buscar a aprovação, evitar conflitos e preencher as expectativas que nunca são claras. Ela se torna especialista em ocupar o espaço emocional dos outros e ao mesmo tempo uma estrangeira dentro de si mesma. E na vida adulta, isso aparece de várias formas. A síndrome do impostor, dificuldade para tomar decisões, medo de se destacar, uma sensação constante de inadequação e uma desconexão profunda dos próprios desejos. Ou seja, ela sabe exatamente o que agrada aos outros, mas não faz ideia do que a agrada. E como é que se sai disso, Lu? Primeiro, é importante entender uma coisa: curar não é esquecer.
curar é reescrever. Os padrões emocionais formados na convivência com o pai narcisista funcionam quase como um DNA emocional. Eles são automáticos, profundos, aprendidos ao longo de anos. E eles não desaparecem de um dia para o outro, mas eles podem sim ser transformados. O processo de cura envolve primeiro a aceitação radical, reconhecer que o que aconteceu com você foi real e que foi errado. Envolve também o luto, sim, luto pelo pai que você não teve, luto pela infância roubada, luto pelas versões de você que precisaram morrer para que uma versão mais dolorida pudesse sobreviver. A cura envolve ainda o desengajamento emocional, que é parar de tentar mudar o pai, é parar de buscar a validação de onde nunca vai vir. O passo seguinte é a reconstrução do modelo de relacionamento. Com a ajuda terapêutica, você pode aprender o que é segurança relacional. Pode aprender que amor não precisa doer e que limites não afastam. Limites protegem. E aos poucos, você começa a recuperar a identidade, descobrir suas opiniões, suas preferências, seus desejos, descobrir quem você é quando não está mais tentando sobreviver. Essa cura é lenta, mas ela é possível e ela é libertadora. E se você chegou até aqui, eu quero te dizer algo muito importante. Você não é produto do pai que você teve. As suas feridas dizem de onde você veio, mas elas não dizem para onde você vai. Elas não definem a sua essência, não determinam os seus relacionamentos e não limitam o seu futuro. Talvez você esteja aprendendo agora pela primeira vez a se amar sem medo, a colocar limites sem culpa, a existir sem pedir permissão. E isso é coragem, é maturidade emocional e é cura. Você merece se enxergar como realmente é, inteira, profundamente valiosa, sempre foi, sempre será, capaz inclusive de buscar ajuda para sair desse caos com limite e segurança. E eu vou te ajudar nesse processo. Um super beijo!